Muito bem, pessoal, estou aqui com o Delphi aberto. Nós vamos iniciar o nosso sistema feito com o FireMonkey. Antes de nós iniciarmos, vamos aqui a algumas considerações em relação ao desenvolvimento utilizando o FireMonkey, né? Nós sabemos que o FireMonkey foi desenvolvido para que você consiga desenvolver aplicações para várias plataformas, tá? A Embarcadero, né, no passado, ela teve uma iniciativa semelhante, ok? Quando ela se chamava, aí, sei lá, Borland ou Enterprise ou CodeGear, não sei qual era o nome na época em que ela lançou uma ferramenta que seria o Delphi para o Linux, né? Eu estava presente no momento do lançamento, a comunidade estava muito ansiosa pelo lançamento, e então surgiu o Kylix. Tá? E o Kylix era o Delphi para o Linux, né? Foi muito interessante na época, tá? E por uma série de razões, né, esse projeto naufragou, tá? Então já houve essa iniciativa de você portar a sua aplicação, né, utilizando aí basicamente o mesmo código, tá? O núcleo era diferente, mas você podia utilizar muita coisa do que tinha na aplicação feita em Delphi, tá? Não era a mesma IDE como acontece hoje com o FireMonkey, né? Era uma IDE diferente, tá? Essa IDE rodava dentro do Linux, ok? Nós temos aí o FireMonkey, ele roda na mesma IDE, no próprio Delphi, tá? Mas ele também tem um núcleo diferente, né? Um núcleo diferente da VCL. Bom, uma coisa que é bem diferente hoje em relação àquilo que aconteceu com o Kylix, né, é que o FireMonkey ele foi feito para que a sua aplicação ela rode em diversas plataformas. No entanto, diferente daquela época em que você pegava uma aplicação desktop no Delphi, daí você convertia ela para o Kylix para rodar desktop no Linux, né, hoje nós temos uma aplicação rodando para desktop no Windows e no OS X, né, mas nós temos as aplicações mobile, tá? Então surgiu uma série de conceitos novos aí, tá? Temos várias telas de tamanhos diferentes. Temos agora o toque do usuário, tá? Então temos dois sistemas operacionais principais diferentes, que é o iOS e o Android, né? Um monte de coisa nova surgiu aí, tá? Então não é simplesmente pegar a sua aplicação que está rodando em desktop, né? Se você tem uma aplicação Delphi, por exemplo, uma aplicação VCL, e convertê-la para o FireMonkey e colocá-la para rodar aí em todos os dispositivos. Não é apenas isso, tá? Outra questão interessante é que o FireMonkey por si mesmo não é responsivo, né? Como assim? Ele não vai se adequar automaticamente a todas as telas. Você tem que programar para que assim seja, tá? Não é que você vai começar a colocar botões numa tela como essa aqui e quando ela rodar no Android vai ficar do tamanho que é para ser. Quando rodar no iOS vai ficar do tamanho que é para ser. Não, né? Você já tem que antever isso e programar pensando nessa responsividade, tá? Nesse momento aqui que eu vou apresentar para você é um link ou alguns links, tá? Que falam sobre o desenvolvimento para aplicações mobile, tá? Provavelmente, né, esse é o seu objetivo ao fazer esse treinamento, fazer com que a sua aplicação ela rode em qualquer dispositivo, tá? Esse artigo então ele vai falar sobre, ele é um guia, né, um guia compreensível para o design de aplicações móveis, ok? E ele vai trazer conceitos como o X, né, que é User Experience, é a experiência do usuário, né? Ele vai trazer conceitos como o I, que é User Interface, é diferente aí um pouco o conceito da interface do usuário com a experiência do usuário. Tem alguns designers ou profissionais que colocam tudo no mesmo cesto, tem outros que separam realmente isso daí, tá? É interessante que você pesquise, você vai ter que saber sobre isso daqui, ok? Caso você vá desenvolver a sua aplicação para dispositivos móveis, ok? Bom, aqui ele começa a falar um pouco sobre a questão de você não colocar muita coisa na mesma tela, tá? Então, de repente, você tem a tela da NFA. Pense aí, né? Na tela da NFS você já viu, já desenvolveu uma tela como aquela. Ou então um cadastro de produto, né? Com todos os itens necessários para cadastrar um produto. O cadastro de um colaborador, né? Com todos os dados do colaborador, nome do pai, nome da mãe, informações para folha de pagamento. Imagine uma tela como essa, uma tela carregada, né,
no dispositivo móvel, tá? Então, essa questão aqui que ele põe é exatamente você não colocar muitas informações numa tela só, tá? Daí ele aponta para um link sobre recomendações, que são as 10 coisas que se deve fazer e as 10 coisas que não se deve fazer no design para a experiência com o usuário, tá? UX, UX Design. Pronto, então aqui você vai ver. Primeiramente, ele vai apresentar o que fazer, tá? Pesquisar antes de desenhar, né? de desenvolver a tela, priorizar as características, cut out the clutter, tire fora aquilo que é desnecessário, mais ou menos isso que ele quer dizer aí, tá? Faça o seu designer para que ele seja amigável para o dedo. Então, de repente, um botão muito pequeno, uma grid. Imagina você colocar uma grid na tela do usuário, aquela grid que a gente vê no desktop, né? Então, com as linhas bem a altura da linha. Se for da mesma altura que você coloca para o desktop, aquilo para um clique de mouse é perfeito, mas para o toque de um dedo vai ser muito ruim para o usuário. Daí você vai ter aqui, ó, as melhores práticas para o desenho de botões, aqui as melhores práticas para a navegação mobile, tá? Então você vai lendo essa documentação, vai lendo esses posts aqui, são posts do blog da Adobe, né? Então são posts escritos por profissionais de design, tá? E à medida que você for lendo, você vai entrando então nas demais informações, né? Então aqui ele vai falar sobre os tipos de menu, por exemplo, aqui sobre a navegação mobile. Importantíssimo esse artigo aqui, tá? São os patterns, né? Os padrões de navegação. Menu hambúrguer, daí como é que é esse menu hambúrguer? Esse que aparece aqui, ó. O cara clicou, ele aparece do lado aqui por cima da aplicação e você seleciona outra opção. Quando é que você deve usar esse tipo de menu? Ele vai falar para você aqui. Tem os prós e os contras de utilizar isso daí. Dicas. Aí vem uma tab bar. O que é uma tab bar? Quando usar uma tab bar? Quais são os prós de usar? Quais são os contras? O que não fazer? E algumas dicas. Daí ele vem falando sobre um padrão chamado Priority Plus, prioridade mais. Você entrando aqui, você vai descobrir o que é esse padrão. Ele faz um pequeno resumo aqui sobre o que é. Vem os prós, vem os contras. Botão Floating Action Button. Esse carinha aqui, ó. Quando é que a gente deve utilizar esse botão aí? Quais são os prós, quais são os contras? Algumas dicas para utilização. Uma navegação full screen, tá? E numa aplicação como essa que nós estamos construindo, né, que é o Syscom, tá, ou até mesmo numa RP, no CRM, uma aplicação de entrada de dados, né, como essa daí, uma aplicação comercial, provavelmente você vai seguir esse padrão aqui, tá, essa navegação full screen. É uma navegação onde você primeiro apresenta uma lista, depois dessa lista, quando o usuário seleciona um dos itens, você apresenta uma sublista com mais informações sobre esse item que foi selecionado. Daí então vem uma lista aninhada, né? Nested list, uma lista aninhada, e aí vem o conteúdo, tá? E aí nesse conteúdo aqui você apresenta o conteúdo, você fornece opções para o usuário adicionar, alterar, no caso aqui alterar o conteúdo, né? Alterar ou excluir, tá? A opção de adicionar vai estar na primeira aqui, ó. Aí você adiciona e já vem para essa telinha aqui para o usuário ele adicionar as informações, tá? Então, provavelmente é esse tipo de navegação que nós vamos usar aí no Syscom. Aí ele fornece aqui um exemplo, né? No caso, uma aplicação aí para restaurantes. Tem os prós, vem os contras, vem algumas dicas, tá? Vem aí mais um exemplo, ok? Daí vem a navegação baseada nos gestos, quando utilizar, os prós, os contras,
algumas dicas, tá? Navegação 3D, enfim, você vai dar uma lida com calma nisso daí. Dentro daquele link que eu fechei, tem outros links para você ir adentrando, tá? Que é como um F7 no Delphi. Você está debugando ali, vai pressionando F7, vai entrando dentro das units, né? Mesma coisa você vai fazendo aqui, tá? Então tá aí, design amigável para o toque nos botões. Deixa o texto legível, né? Aqui um exemplo ruim, ó, de texto, um exemplo bom, o texto está mais legível para o usuário ver. Fornecer feedback nas interações. Minimizar a necessidade de estar digitando. Veja, essa tela aqui, olha só. Um monte de coisa para o usuário digitar, né? Não é legal ficar digitando naquele tecladinho pequeno, tá? Então minimize essa necessidade, tá? Aqui, essa aqui já está bem melhor, né? Já tem menos informações. Provavelmente o usuário ele até vai ter que digitar mais coisas, mas ele vai navegar para uma outra tela, dar aquela impressão de que não é tanta coisa assim, tá? Ok? Daí vem os don'ts, né? Não desenhar isolado, não pedir permissão assim que iniciar a aplicação, né? Você abriu a aplicação, você deixa eu ter acesso ao seu disco, né? Deixa eu ter acesso ao dispositivo, então aquilo pode assustar o usuário, tá? Talvez esse não seja o nosso caso aqui do Syscom, porque provavelmente o seu cliente já vai te conhecer, você já vai instalar a aplicação para ele, a não ser que você vá desenvolver uma aplicação que seja colocada na Store, na loja, né? E para diversos usuários que nunca te conheceram, nunca te viram, nunca viram a tua aplicação, é a primeira vez que eles estão utilizando, assim que eles instalam a aplicação, você já perde uma permissão, é esquisito, tá? Então não faça isso, é a recomendação aqui. Não deixe o usuário esperando pelo conteúdo, então de repente você usa o que ele chama de skeletons, tá? São containers temporários, o usuário tem a impressão de que algo está carregando, porque se a aplicação ficar congelada, ele vai imaginar que a aplicação travou, vai querer sair, vai querer fazer outra coisa, né? Muito bem. Daí, não utilizar jargões na interface, né? Por exemplo, ele fornece aqui um menu, daí no primeiro menu ele coloca Roost, Migrate, Fly. Tá? São jargões, né? Utilizados aí no inglês. Então, Roost se torna Buy, Migrate se torna Rent e Fly se torna Sell. Ok? Então, utilize as palavras como elas devem ser utilizadas na terminologia mais formal. Tá? Ok. Não colocar experiência web. Não colocar páginas mortas. Páginas que não vão para lugar nenhum. Não faça o usuário utilizar o browser, né? Agora você vai utilizar o browser, tá? Complete utilizando o Chrome, isso é horrível, né? Enfim, dentro desse mesmo artigo aqui, ou dentro de um dos subartigos, né, para onde ele vai apontar, você vai encontrar o link para as guidelines da interface para humanos do iOS, né? É um guia para você desenhar aplicações para esse sistema operacional, tá? E é importantíssimo que você leia caso você vá desenvolver suas aplicações no FireMonkey para o iOS, tá? E ele também vai apontar para o Material Design, que é o do Android. Aqui então vem as recomendações, né, as melhores práticas, como você desenhar aplicações para dispositivos que têm o sistema operacional Android, ok? Muito bem, então é isso, né? A partir do momento que você desenvolve suas aplicações para vários dispositivos e dentre esses dispositivos você tem aí os dispositivos móveis, você precisa entender, né, essas melhores práticas no design da sua aplicação, tá? E aí é que vem o desafio, né? Fazer uma aplicação que rode ao mesmo tempo no desktop, seja ele Windows ou OS X, e que rode também ao mesmo tempo em dispositivos móveis, sejam eles do iOS ou do Android, tá? Se for uma aplicação que exija muita entrada de dados, né, como um ERP ou como uma aplicação comercial, imagina ali o módulo de compras, né, nós temos algumas entradas de dados, algumas telas que exigem muitas entradas de dados, então o desafio será bem maior, tá? Talvez, né, seja interessante na sua estratégia
você desenvolver alguns módulos para dispositivos móveis e outros módulos para computadores maiores, para notebooks, para desktops, tá? Para PCs, ok? Então você tem que avaliar a sua estratégia, você tem que fazer um estudo de mercado e ver se isso faz sentido. A coisa ela fica um pouquinho mais complicada, né, quando a tela ela chega ali no celular, né, numa telinha menor como a tela de um celular. Até um tablet ali, né, dependendo aí também do tablet também, ainda dá para deixar a aplicação utilizar aí um pouquinho mais de campos na aplicação, um pouco mais de botões, tá? Mas quando você está num celular com uma tela pequena, aí sim, né? Aí você tem que pensar bem como é que você vai fazer a sua aplicação, porque quando você chegar para o seu cliente e dizer, assim, olha, agora a aplicação você pode usar no seu celular, daí o seu cliente vai abrir quando ele vê que é muito complicado utilizar, que ele vai ter muito trabalho, que as mãos dele vão ficar doendo, né? Enfim, você vai acabar dando um tiro no pé, tá? Por isso então que você tem que primeiro entender essa parte do design, essa parte da experiência do usuário, tá? É muito importante que você compreenda isso antes de desenvolver a sua aplicação para que rode em todos ou na maioria dos dispositivos como é o seu desejo, tá? E leve em consideração também essa dica de repente deixar alguns módulos rodando apenas para dispositivos maiores, né? PCs, notebooks, e aí você seleciona alguns módulos que são mais utilizados em dispositivos móveis, tá? É isso então. Feita essa introdução, vamos começar a ver como é que nós vamos fazer, né, a nossa aplicação, o nosso Syscom.